Boa noite, queridos. Graça e paz. Ih, tá fraco, hein? Mais ânimo aí. Graça e paz. Amém. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião linda aqui. Jesus bradou entre nós. Foi muito bom. E o desejo do meu coração é que essa unção cresça sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, né? O reino de Deus, ele trabalha com chaves, com destravamento. Deus, a terra se comunica com os céus e os céus com a terra, amém? E a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. E pensando nisso, você não pode passar pela terra sem provar da glória de Deus. Porque tem gente que passa pela terra e não prova da glória de Deus, do favor de Deus. E você não pode, isso você tem que se decidir, dizer: Deus, não é possível que eu vou passar pela terra sem provar do teu favor, sem provar do teu toque, sem provar, né, da sua bondade, segundo as minhas necessidades. Você precisa falar com Deus, você precisa se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero provar do teu favor, da tua glória, eu quero provar do Senhor. O Senhor não pode passar pela terra sem fazer algo na minha vida, não é possível. Então, mas para isso acontecer, tem um caminho, amados. Deus não trabalha só por um caminho. A palavra é clara que Deus trabalha com multiforme graça. São várias formas que Deus opera. E pela palavra dele, nós conseguimos entender alguns caminhos, né? Algumas dicas que Deus dá. Eu quero ser instrumento de Deus para te levar a esse caminho em nome de Jesus. Olha só, abra sua Bíblia em Mateus 22, versículo 24, por favor. Mateus 22, versículo 24. E eu quero, então, debaixo do poder do Espírito Santo, te conduzir a uma palavra que, com certeza, vai te trazer luz, porque não é a minha palavra, como já foi dito aqui, a palavra do Senhor, amém? Mateus 22, 24, Jesus vai trabalhar aqui na vida de algumas pessoas. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Isso está na lei, é verdade, são 613 mandamentos. A lei, né, de Moisés fala isso, que quando, né, se um homem morresse, então seus irmãos deveriam, né, casar com a viúva e ali dar descendentes, né? E aí no versículo 25 diz assim: entre nós, aí vem a pegadinha, né? Aí vem aquela pergunta para tentar colocar Jesus entre Jesus na parede, né? Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Versículo 26, a mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º, Jesus. Até os 7 irmãos morreram. E a mulher foi passando, né, de mãozinha em mãozinha. Mas vamos lá. E aí, finalmente, depois, todos morreram. Todos. Eles e a mulher também morreu. E aí, versículo 28. Pois bem, na ressurreição, saduceus, né, eles não criam na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Essa era a pergunta que eles tinham para Jesus, para tentar, né, segundo a mente deles, desmascarar Jesus, colocar Jesus na parede, deixar Jesus sem saída. E aí Jesus vem com uma resposta que vai esclarecer muitas coisas para mim e para vocês. Aí Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz: errais, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus.
eles formularam uma teologia na mente deles errada, pensamentos errados. Eles pegaram uma passagem do Velho Testamento em que Moisés declara, né, em que a lei declara, né, uma questão de descendência, e eles fizeram uma teologia para atingir aquilo que eles não conhecem. E isso pode acontecer comigo e com você. Eu não sei que tipo de pensamento você tem, eu não sei que tipo de teologia você tem, mas com uma pergunta dá para desvendar o que você pensa. A Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso e ele encontra ali 12 amigos, 12 irmãos. E João faz uma pergunta, e com essa pergunta ele conseguiu desvendar que tipo de teologia eles tinham em mente. Ele perguntou assim: vocês foram batizados do Espírito Santo? Eles falaram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, olha a pergunta de Paulo: em qual batismo vocês foram batizados? De repente, dependendo da resposta que você me dá, eu sei que tipo de pensamento você tem, que tipo de fórmula teológica você se baseia. E eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João. Então, segundo aquilo que você pensa, segundo aquilo que você formula, é aquilo que você vai provar, é a comida que você vai ter na sua mesa. E de repente essa comida pode estar errada. Quantas coisas na minha vida eu pensava que era correto, novo convertido, formulava, tinha certeza e discutia, né, em cima de algo que hoje eu vejo que estava totalmente errado, fundamento errado, visão distorcida. E por isso, amados, isso me atrapalhou muito em provar outras coisas de Deus. Jesus falou assim: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, isso vai te impedir de você provar do poder de Deus, porque primeiro a palavra vem e depois o poder vem atrás. Primeiro você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma boa teologia, você precisa ter, né, realmente intimidade com a palavra de Deus. E depois você vai ter experiência, depois você vai provar do poder de Deus. Não é? Então, Apolo, ele tinha uma teologia que estava faltando ainda, né? O Apolo chegou em Éfeso, pregou, ele tinha eloquência, né? Ele era animado, ele falava com bravura, ele falava com paixão, mas ele não conhecia algumas coisas, a teologia dele era falha ainda, né? Era ainda muito fraca. E aí a Bíblia diz que Áquila e Priscila, ouvindo ele na sinagoga, depois que acabou o culto, eles levaram Apolo para casa e aí eles ensinaram Apolo algo mais profundo. Você não aprendeu tudo, você não sabe tudo, eu preciso aprender, tenho que ter coração aberto para aprender, para ouvir, para escutar, porque Deus tem algo para fazer na minha vida maior do que eu penso, maior do que os meus conceitos. Eu gosto de Eclesiastes, que diz, né, que é tempo de edificar, mas tempo de derrubar o que se edificou. Tem coisa que você pensa que tem que cair por terra, que não é a teologia certa, que não é correto, não tem nada a ver com a Escritura, tem a ver com achismo, tem a ver com aquilo que você formou, e por isso você não tem provado o poder de Deus, e por isso eu não tenho provado algo maior, porque ainda eu estou conectado com aquilo que Moisés falou. O que Moisés falou tem um ponto final: Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus falou assim, o próprio Moisés falou a meu respeito: Deus vai levantar um varão, suscitar um varão igual a mim, e vocês precisam ouvi-lo. Aqueles que não derem ouvido a ele vão morrer. E não a morte física, mas uma morte espiritual. Quantas pessoas tocaram em Jesus? Quantas pessoas ouviram Jesus? Quantas pessoas sentaram com Jesus, mas tinham uma teologia própria, tinham uma Bíblia própria, por isso não provaram da salvação, da graça, do poder, do perdão e de tantas coisas que Deus tem para nós.
Às vezes o que impede você de provar do poder de Deus é uma teologia, falsa. Esses dias eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregando sobre dízimo. Meu Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Aí eu percebi que nada sei. Você pode ouvi-lo, né? Busca lá, Luciano Subirá, falando sobre dízimo e rendição. O dízimo, ela vem dessa rendição, dessa compra, né, que o Senhor fez. Ele nos comprou, nós tínhamos um dono. O inimigo era nosso dono, mas o Senhor nos comprou. E agora somos servos, né? Estamos debaixo da tutela do Senhor. E aí nós dizimamos, né? Porque entendemos que fomos comprados. É lindo, é maravilhoso, né? Então, ele tinha um conceito teológico sobre dízimo, mas quando ele se aprofundou, quando ele foi para as Escrituras, quando o Espírito Santo revelou, querido, tudo mudou, tudo muda, tudo vai mudar na sua vida quando você tiver a palavra certa, o conhecimento correto. O apóstolo Paulo, né, era um legalista, um homem assim, a Bíblia diz que da idade dele, dos jovens, ele sobressaía, né, e Deus fez o que com Paulo? O despiu. Foi perseguidor da igreja, perseguiu o caminho, mas Deus foi lá e tirou a roupa de Paulo, ele ficou nu. E Deus o revestiu agora de graça. O maior pregador da graça foi o maior perseguidor da igreja. Quem sabe os seus conceitos têm te pedido de provar do amor de Deus, da graça de Deus. Quem sabe aquilo que você pensa, aquilo que você formula, aquilo que você defende, é uma teologia errada, falsa, que tem enganado o seu coração. E quando alguém rebate com você, você não gosta. Vós nada sabeis. Né? O Edmilson, quando ele quer brincar com a gente, ele fala, vós nada sabeis, Adailton. Então cuidado com isso. Eles foram com boca cheia falar para Jesus, agora pegamos ele. Eu quero ver Jesus sair dessa. Um dia eu saí da minha casa, pastor Braz, e eu falei assim, agora quero ver o pastor responder essa. Eu saí e fui lá para a casa do pastor. Novo convertido, não sabia nada. Aí eu falei, agora eu quero ver ele me responder isso. Aí eu cheguei na casa do pastor, entrei quietinho, igual um fariseuzinho, bonitinho, um crentinho assim, todo bonitinho, mas por dentro, um lobinho assim, vou te pegar. Aí eu falei, pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí o pastor, pode fazer, meu filho. Da onde veio o diabo? Eu achei que era a maior pergunta do universo. Aí o pastor abriu as Escrituras e foi me mostrando. E eu saí de lá, como dizia minha mãe, né? Quando o burro abaixa as orelhas, quietinho, murchinho. Né? Deixa eu formular outra. Amados, a resposta para a sua vida está nas Escrituras, na palavra, está em Cristo. Então, às vezes você está defendendo, você pegou, né? Não roubarás, diz a Bíblia. Você, de repente, tem conceitos dentro de você que precisam cair por terra. Eu quero que você abra, por favor, em Romanos, capítulo 4. Uma das coisas que eu tenho visto, e é triste, eu tenho percebido que as pessoas não sabem ainda quem elas são em Cristo. E que elas estão debaixo de um regime, o regime da graça de Deus. Ainda muita gente tem dificuldade com a graça de Deus, com o favor de Deus, porque querem ser aceitos fazendo, né? Querem ser aceitos por Deus segundo aquilo que constrói, segundo aquilo que faz, segundo aquilo que age. Eu quero te ensinar um caminho aqui, e se você já sabe, isso vai acrescentar em nome de Jesus. Promessa de Deus, você está debaixo de promessa. E para você receber essas promessas, para que essas promessas caiam sobre você, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Não é por medo. João Batista, quando estava pregando no deserto, né? A Bíblia diz que os fariseus vieram porque eles estavam com medo da ira de Deus.
Deus não quer que você se aproxime dele por medo. Deus quer que você se aproxime dele, porque você o reconhece como Senhor e Salvador, como o único que pode realmente transformar e mudar a sua vida. Escute, portanto, a promessa vem pela fé. Toda promessa que Deus tem para você, ela é ativada pela fé. Ela vai cair sobre a sua vida por meio da fé. Não por obras da lei, mas agora o caminho é a fé. Quando o escritor de Hebreus, ele escreve, dizendo que as ações, os heróis da fé, falando que Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Ele está afirmando a questão que não é mais pela lei. Então ele diz constantemente, é repetitivo, na verdade, pela fé, pela fé. Por que ele é repetitivo? Porque ele está plantando a teologia em Cristo. Ele está dizendo, olha, não é mais por suas obras, não é mais pela lei, mas agora é pela fé. O justo viverá da fé, o caminho é a fé. Então ele está enfatizando o caminho da fé. Então, você tem promessas de Deus, não tem um aqui que não tenha, mas essas promessas são desativadas na sua vida por meio da fé. Para que seja de acordo com o quê? Com a lei de Moisés? Não, para que seja de acordo com a graça de Deus. Você não recebe nada se não for pela graça de Deus. Você não recebe nada porque você merece. Você não recebe nada de Deus porque você é bonzinho. Aliás, querido, eu quero te dizer algo. Deus só abençoa quem não merece. Isso choca a gente. Sabe por que choca? Porque nós trabalhamos por meritocracia. Deus, eu faço, me paga. Eu dei, me devolva. Eu fiz, agora me abençoa. Nós sempre trabalhamos com Deus dessa forma. Fomos ensinados assim. Mas a graça é favor imerecido. Meu irmão, Deus só abençoa quem não merece. Quando você acha que merece, a graça é bloqueada na tua vida. Me mostra um fariseu que foi curado por Jesus. Me mostra. Por que eles não foram curados? Não tinha um sacerdote doente naquela época? Não tinha sacerdotes, líderes com problemas? Ou só os gentios que tinham problema? Eles tinham, mas por que eles não eram curados? Porque eles vinham na presença de Deus debaixo de meritocracia. Eu te servi até hoje. Por que as pessoas quando saem da igreja ou tem uma crise, elas falam assim, eu estou 25 anos nesse ministério e ninguém me reconhece? Lei do merecimento. Justiça própria. Profeta Isaías, o maior profeta que profetizou acerca do Messias, ele fala assim, a justiça do homem é como um trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Desculpa a expressão, mas é a realidade. Absorvente usado. A tua justiça é como um absorvente usado que não presta para nada. Desculpa falar isso aqui. Tem gente que se choca. Nossa, falando de absorvente. Eu trabalhei na Kimberly Clark Kenco. Dona da fralda, turma da Mônica, absorvente Timo Gels. Eu sei tudo sobre esse assunto. Minha esposa, amor, preciso, meninas. Suave, seco, com água ou sem água, o que você precisa? Eu vou lá buscar. Não tenho problema nenhum com esse assunto. Mas tem homem, o machão. Não vou lá comprar. Para com isso, rapaz. Vamos mudar de assunto, vamos para a palavra. Assunto constrangedor. Então, queridos, você precisa estar alinhado com essa palavra. Você tem promessas, tem. O que impede as promessas de chegarem até a minha vida? Uma teologia errada. Os fariseus falavam assim, nós temos por pai Abraão. Olha, Moisés que nos conduziu, que nos falou a Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam o que Abraão praticou. Vocês estão debaixo da sombra da pessoa errada. Vocês estão seguindo o líder errado. Deus não responde a Abraão mais, Deus responde a Cristo. Por isso que é em meu nome. Deus não responde a Moisés, Deus responde a Cristo.
Irmãos, eu era olha, um legalista de mão cheia. Queridos, e antigamente, qual era o melhor pastor que mais exortava? Hoje o culto foi maravilhoso, o chicote estralou. Não era assim? Só que não transforma. Moisés não transforma você. Quem se transforma é Cristo. O amor de Cristo. Você compreender a graça de Deus. Tem muita gente que canta sobre a graça, fala sobre a graça, mas a graça é fruto de uma experiência. A graça é um dom. A graça, meu irmão, você precisa ser batizado. Paulo fala assim, eu recebi, né? Mas não foi uma experiência humana. Me foi revelado. Tive uma revelação. Você precisa ter uma revelação da graça de Deus. Em 2018, eu e a minha esposa tivemos uma experiência lá no Revisão com a graça de Deus. Isso mudou as nossas vidas. Está aqui o Gabriel, né? Eu voltei para a cidade e comecei a ensinar a igreja sobre a graça. Causou um choque na igreja. Muitos ficaram apavorados, assustados, meu Deus. Mas eu comecei a ensinar a igreja mudou. A igreja mudou, o coração das pessoas mudaram. As finanças da igreja, tudo mudou, Deus começou a mexer, mas Deus começou com os pastores, Deus começou conosco. Aquilo que eu tinha de teologia, de certeza, de firmeza, caiu por terra. E hoje nós temos provado do favor de Deus sobre nós. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Ah, queridos, como é bom você pensar como Ele pensa, entender as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Você precisa entender os caminhos de Deus. Você precisa compreender os caminhos de Deus. Quando João Batista surge, ele surge para Israel. O batismo de João não tem nada a ver com gentios. O batismo de João é para a nação de Israel. Ele profetiza arrependimento para aquela nação, porque a nação estava desviada. Não tinha nada a ver comigo e com você. O meu batismo, o seu batismo está baseado em Cristo. João Batista, ele profetiza o batismo do arrependimento para uma nação desviada. O batismo de Jesus é pela fé. Quem crê e for batizado. Israel, se arrependam, volte para Deus, porque eles tinham aliança com Deus e eles tinham conceito de santidade. Através dos profetas, através das Escrituras, mas eu não tenho conceito de santidade, eu sou gentil, eu não era povo, agora eu sou povo, eu não tinha luz de santidade, eu não tinha conceito de santidade. O negócio de Deus era com Israel, e João Batista levantado para isso, para trazer a nação de volta. Numa ponta da ponte estava Malaquias. O povo não escuta Malaquias, não ouve Malaquias. Vem um silêncio de Deus 400 anos. E do outro lado está lá João Batista, pregando a mesma palavra. Arrependei-vos, volte para Deus, porque é chegado o reino dos céus. Eles rejeitam essa palavra. E agora essa palavra vem para os gentios. E agora Deus não tem só uma aliança com Israel, Ele tem com o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tem a vida eterna. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí Jesus não falou assim, quem se arrepender e for batizado será salvo. E aí você já chocou. Por que você chocou? Porque você já focou no arrependimento. Calma. Primeiro você crê e depois você se arrepende. Quem crê e for batizado, primeiro crê. Eu não tenho revelação do que me arrepender, porque eu estou em trevas. Em Cristo Ele me leva para o reino da luz, e aí eu vejo as trevas que eu estava, e aí eu me arrependo. Uma teologia distorcida impede você provar do favor de Deus, da graça de Deus. Eu era assim, eu estava assim, pastor Vilela. Eu tinha muitas teologias distorcidas. Eu combatia as suas heresias e você combatia as minhas. Você é mais herege do que eu. Brincadeira. Mas, quando você não tem essa revelação, você resiste. Quantas vezes eu resisti? Meu irmão falava de cura interior para mim, eu ficava igual um leão.
que é coisa de gente fresca, gente que não quer servir a Deus, que negócio de cura interior, vai se converter, cabra sem vergonha, raça de cobra. A gente gosta de João Batista, né, irmão? A gente gosta de Moisés. Moisés faz um sucesso danado na igreja. Irmão, se aquela serpente que foi levantada no deserto tivesse aqui até hoje, a gente estava lá diante da serpente. Ô, serpente. Por isso que a arca sumiu, a serpente foi arrancada. Porque senão, meu irmão, a nossa tendência é ficar idolatrando, né? Fixando as nossas vidas numa parte que nem te transforma. Então, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Então você ativa as promessas de Deus pela fé, eu creio. Então as promessas são desativadas sobre a sua vida. Ela tem que ser de acordo com a graça, não com a lei. O que eu recebo é graça, o que eu recebo é favor. O que Deus me dá é porque eu não mereço, é porque Ele é bom. Isso é amor. Amém? E assim, essas promessas serão garantidas a toda a descendência de Abraão. Aí você fala, aí pastor, está vendo? Para os judeus, leia o texto completo. Não apenas aos que estão no regime da lei, porque Deus também ama os judeus e tem uma aliança com eles. Não somente para aqueles que estão debaixo do regime da lei, mas também aos que têm fé, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão não é só o pai dos judeus, mas ele é o pai daqueles que creem. Abraão é o pai dos da fé. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus disse? Todas as famílias da terra serão benditas através da sua vida, do que eu estou falando para você. Aliás, Paulo declara que Deus primeiramente pregou o evangelho a Abraão. E você estava lá, eu estava lá. Quando Deus tirou Abraão da tenda, Abraão sai da tenda e olha para os céus e olha as estrelas. Você estava naquelas estrelas. Seu rostinho estava lá. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, conte as areias do mar, se você pode contar, está falando de você. Está falando de mim. E hoje nós somos filhos de Abraão por fé. E quando você entende isso, os caminhos da graça, das promessas, das bênçãos de Deus, meu irmão, estão abertos para alcançar o teu coração. Deus não faz nada na sua vida por meritocracia, porque você merece. Todas as bênçãos que você alcançou é porque você não merece. Agora escute, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas 3, versículo 13. Nem tem Gálatas 13, né? Gálatas 3, por favor. É 3:13. Vamos lá. Olha o que Paulo declara aqui para os Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, palavra, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Imagine que a graça não fosse estabelecida. Então o caminho da salvação seria você se tornar um judeu, se converter ao judaísmo. E a Bíblia declara que se você quer viver pela lei, são 613 mandamentos. Tem o princípio do 10%, o princípio do dízimo. Deus reduz 613 mandamentos e estabelece 10, que é o princípio do dízimo.
Por isso que quando você dizima, você está dizendo para Deus que você está dando tudo. Porque no dízimo é revelado o seu coração por inteiro. Então, mas Tiago diz que se você tropeçar em um só mandamento, você tropeçou em todos. Então olha para mim, é insuportável viver debaixo do regime da lei. O que é a lei, pastor? A lei é tutor, é aio. A lei foi estabelecida para proteger o homem, para o homem não se destruir. Até que o descendente se manifestasse. E o descendente se manifestou. E aí é um ponto final. E eu amo esse texto, o fim da lei é Cristo. Não tem jeito, amados. Ou você vive pela graça ou vive pela graça. Se você pegar essa palavra e estudar, crescei, você vai ver vários versículos dizendo: crescei na graça, cresça na graça, cresça no favor de Deus. É importante que você cresça nesse conceito. Meu irmão, você precisa buscar ao Senhor e pedir: Deus, me revele a sua graça. Eu estava cansado, sobrecarregado, estava sendo insuportável ser pastor. Olha, insuportável viver nesse regime. Por que tem muita gente que a igreja é um peso, a obra é um peso, a célula é um peso, o louvor é um peso, tudo é um peso? Por quê? Porque elas trabalham debaixo de meritocracia. Qual que é o sistema da lei? Eu sacrifico, Deus precisa me pagar agora. Pagamento e dívida, pagamento e dívida. Ninguém aguenta isso. Por que será que muitos cristãos vivem debaixo de um peso, desse cansaço, de quando fala hoje tem culto, você fica gelado, você acorda já pensando, você já acorda tramando de que forma você vai dar um jeito de não ir. Porque o culto se tornou um peso para você. E não pode. O Senhor falou: as minhas leis não são pesadas. O evangelho tem que ser algo gostoso, prazeroso, né? Lá em Antioquia foi a primeira vez que chamaram os discípulos de pequenos cristos, de cristãos. Não é isso? Irmãos, isso aqui tem que ser prazeroso, gostoso, tem que ser algo alegre. Se isso não tem acontecido com você, provavelmente você está debaixo de uma teologia, de um conceito bíblico errado. Você precisa refletir. Leia as cartas de Paulo. Leia o Novo Testamento. Peça para Deus te mostrar. Presta atenção nessas falas em Cristo. Por meio de Cristo. Cristo em vocês. Firmados em Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas convergem em Cristo. Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo foi fiel à casa de Deus, mas como filho. E a casa somos nós. Você é a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo. Então, quando eu tenho realmente uma visão correta daquilo que a Bíblia diz a meu respeito, ao respeito dele para comigo, aí eu provo do poder, aí eu provo da unção. Algumas pessoas no encontro que nós fizemos lá em Itajubá, jejuaram, fizeram algumas coisas para realmente serem tocadas, batizadas, e elas foram debaixo desse conceito, e nenhuma delas foram tocadas. Elas se revoltaram contra Deus. E elas falaram: Deus, eu jejuei, eu me esforcei. E aquele irmãozinho que não fez nada foi batizado e eu não fui. Por quê, irmãos? Por causa da estrutura dos pensamentos que divergem com aquilo que Deus estabeleceu hoje. Divergem. Então eu e você precisamos, meu irmão, nós precisamos conhecer as Escrituras. Andar por cima e não por baixo. Abra sua Bíblia em Marcos, por favor. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Eu quero te mostrar algo aqui bem interessante. Marcos 2, versículo 1. Olha o que diz.
Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Estava lá em Cafarnaum, cidade dos gentios. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Por que ele estava pregando a palavra? Porque se você não tiver entendimento da palavra, você vai ter dificuldade de provar do poder de Deus. E o poder de Deus inclui o quê? Inclui tudo. O poder de Deus inclui o perdão, a cura, a restauração, a libertação. Hoje de manhã, a palavra entrou no coração das pessoas, a revelação entrou. Nós tivemos uma experiência aqui com uma irmã, uma querida que veio aqui na frente, foi liberta. O que é uma libertação demoníaca? É um monstro saindo de dentro de uma pessoa. Por que sai? Porque a revelação entra. Aonde a revelação entra, irmão, o mal não consegue ficar. O Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que um crente é preso? Porque ainda não tem a revelação. Aonde a luz entra, irmãos, o mal tem que sair. Aonde tem revelação na tua vida, você tem sucesso. E aonde você não tem, é onde você tem crise, onde eu tenho as crises, porque ainda a revelação não entrou. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, ele pregava a palavra. E olha aí, no versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Irmãos, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, impedimento, né? Moveram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, pela abertura do teto. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus não curou o cara logo direto? Porque antes de você ser curado, você precisa ser perdoado. Antes da cura chegar até você, você precisa ter conhecimento certo de que Ele veio para morrer na cruz por você, para te perdoar, te lavar, te purificar. A primeira experiência que você tem que ter com Ele é de perdão de pecado. É que você agora é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É que Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te cobre. Aí depois vem a cura. Aí depois vem tudo que você precisa. Mas escute, esses 4 amigos, eles tentaram fazer algo que nós tentamos constantemente. Introduzir pessoas ou as nossas próprias vidas pela terra por baixo. Quantas coisas você quer alcançar de Deus por baixo? Pensando como a terra, pensando como homem natural, forçando situações. Ninguém alcança nada com a mentalidade humana. Pensando por baixo, pensando como a terra pensa. Eles foram lá na porta, eles foram lá, correram para as janelas, para ver se tinha jeito. Pessoas chegaram primeiro. Eles poderiam até voltar revoltados, dizendo assim: puxa, viemos de tão longe até aqui, e agora... Mas tem gente que chegou primeiro que você. Né? Estão lá. Querem ser tocadas como você. Querem ser curadas como você. Muita gente estava ali, voltada para casa sem nada. Mas esses homens, amados, eles tiveram, um clique na mente. Uma revelação. Olharam. Pastor Vilela provavelmente já foi em Cafarnaum, né? As ruas são mais altas do que as casas. As casas, os muros são todas de pedra, né? Eu ficava pensando, quando eu não tinha conhecimento disso, como é que eles fizeram, né? Porque eu penso com aquilo que eu tenho visão. Eu penso como as favelas de São Paulo. Eu penso com as casas pobres de São Paulo. Eu penso como o teto daqui, né? Como é que eles subiram lá? Mas quando você tem a revelação,
Quando você conhece Cafarnaum, sabe que as ruas são mais altas que as casas, para proteção, por causa de guerra, de batalha, de inimigo, aí você vai ter a revelação certa. É assim que eles fizeram. Irmãos, conhecereis a verdade te libertará. Você já ficou pensando que estava doente, e aí você foi no médico, o médico falou, não, você não tem nada disso, né? Você tem outra coisa, toma esse remédio aqui que vai resolver. A verdade te tocou. Essa é uma verdade, mas Jesus é a verdade absoluta. Agora escute, eles tentaram por baixo, ativaram a cura por baixo, pela terra, mas eles tiveram um clique, e subiram para o teto, e começaram a descer. Deixa eu te falar, você quer ativar o milagre de Deus na tua vida, as promessas de Deus, você tem que ir por cima, você tem que pensar como Deus pensa, você tem que ir pelo alto, tem que ir pela fé. Você tem promessas que são ativadas pela fé por meio da graça. Aí essas promessas são garantidas aos descendentes de Abraão, não só aos judeus, mas também aos gentios. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. E eles foram pelo alto. E aí quando eles baixaram, Deus olhou para cima. Jesus é Deus, amados. Deus olhou para cima. Olha, esses caras eram para estar aqui embaixo, agora estão lá em cima. É isso, amados. Foram por cima. E aí o Senhor, sabe o que Deus viu? Sabe o que Jesus viu? E vendo a fé deles. Irmãos, dependendo das suas atitudes, eu conheço a fé que você tem. A sua fé dá para ver. Dá para ver que tipo de fé que você tem. Dá para ver que tipo de crente você é, só te observando. Nós, segundo o que nós fazemos, revelamos a fé que temos. A sua fala diz que tipo de fé que você tem. A sua fala diz, meu irmão, se você está aberto ou fechado. Amados, nós nos denunciamos uns aos outros. Jesus viu a fé desses homens e vendo a fé deles, vendo a fé, Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Sabe por que a revelação é profunda? Humanamente falando, todo mundo aqui, a primeira coisa que você ia querer é curar as pernas do cara. É levantar e levanta e anda. Jesus não, é mais profunda, a revelação é mais profunda, Vilela. Ele foi, não, ele precisa de ser curado, perdoado. Tem uma paralisia lá dentro dele. Às vezes, a paralisia de dentro é pior do que a de fora. A mulher cananeia, não dá dó dessa mulher? Quando Jesus fala assim, eu não vim, para vocês, eu não vim para as ovelhas perdidas, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vim para você. Que banho de água fria. E aí Jesus fala para essa mulher, eu não posso pegar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você fala, não é possível. Não é possível. Mas olha aqui para mim. Jesus conhece o profundo do coração daquela mulher. Você fala, Jesus foi muito duro. Que pastor maluco. Se fosse comigo, eu nunca mais voltaria a mencionar o nome desse homem. Mas Jesus está trabalhando com uma mulher, uma grega, que ela tem uma estrutura de orgulho dentro dela. Qual era o orgulho dos judeus? Serem donos de Deus. Deus é nosso de mais ninguém. O orgulho dos judeus sempre foi a religião. Qual é o orgulho do romano? A força, conquista, a guerra, a batalha. Somos conquistadores do mundo. E o orgulho do grego? A sabedoria, os livros, a ciência. Deus sabe que tipo de estrutura você tem. E Ele sabe como quebrar. Quer quebrar um orgulhoso? Não responda nada para ele. Ele está destruindo uma estrutura de orgulho na vida dessa mulher. Ele está desfazendo uma base teológica errada. Ele está desconstruindo, meu irmão, um edifício torto dentro dessa mulher. E ela não corre. E ela fica. E aí sabe o que acontece? Ela fica até o fim. Senhor, mas os cachorrinhos. E outra coisa, os cananeus, eles eram chamados de cachorrinhos, porque Deus sempre tentou salvar esse povo e eles sempre correram
das coisas de Deus. Eles sempre trataram as coisas de Deus como qualquer coisa. Então, tem toda uma verdade, uma história, uma teologia lá. Mas se você lê isso cruamente, você fica revoltado com Jesus. O que tem bloqueado o favor de Deus na sua vida? O tecladista pode subir, por favor. Ou, acho que não tem teclado. Tem? Não. Violonista. Baixista. O rapaz que toca, como que é aquilo ali? Esqueci o nome. Não, atabaque não. Não é atabaque. Está na casa errada, varão. Atabaque não. Tumbadora, varão. Eu já toquei atabaque lá no lugar. Voltando aqui para a gente finalizar. E aí, lindão? Baixinho. Escute. Você tem tentado por onde? Pela terra? Você quer provar o favor de Deus, a bondade de Deus? Você quer os milagres de Deus, mas tem pensado como a terra? Desculpa, você nunca vai alcançar. Eu quero te mostrar algo rapidinho em Lucas 19, rapidinho. Já estamos finalizando. Lucas 19, por favor. Olha só, queridos. Deixa o Espírito Santo fazer na sua vida. Não resista. Não resista. O Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho é uma linha muito fina com o falso. Quando você lê Gálatas, Paulo fala sobre um outro Evangelho. Qual é o outro Evangelho? É um Evangelho contaminado com o legalismo. Alguns homens desceram de Jerusalém sem o consentimento dos apóstolos e contaminaram as igrejas com a lei de Moisés. A maior luta de Paulo foi descontaminar a igreja do legalismo. Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele fala: se ainda um anjo vier e vos pregar outro evangelho, seja anátema. Outro evangelho, uma linha muito fina. Quantos pastores eu tenho encontrado que não tem a revelação da graça ainda? É impressionante como Deus tem me usado para abrir a mente dos pastores. Quantas doutrinas a igreja tem baseada no Velho Testamento? A gente chama de doutrina, né? Mas nem doutrina isso é, porque doutrina é ensinar, é a palavra, né? Qual é a doutrina que a igreja deve caminhar? A doutrina dos apóstolos. Cristo. Por que os apóstolos não dividiram, cada um abriu uma igreja? Porque eles tinham a revelação de quem era Cristo. Quando um pastor tem a revelação de que é Cristo e o outro também, não há racha na igreja, não se divide. Sabe por quê? Porque esse pastor sabe que nada ele é, que o outro nada é também. Que eles dependem de Cristo. E se ele depende de Cristo, eu também dependo, Vilela. Vamos andar junto, porque nós precisamos dele mesmo, né? Oh, queridos, que coisa linda. Olha só, irmãos. Jesus entrou em Jericó. Não pode, Jericó não é terra de judeu. Mas ele entra, porque ele ama o mundo de tal maneira. Pedro legalista, depois de andar com Jesus, depois do batismo do Espírito Santo, Pedro ainda mantém o legalismo. Quando o Espírito Santo o enviou à casa de Cornélio, ele não quis entrar lá. Você precisa desistir do legalismo. Pastor, então vou abrir. Todo mundo pode fazer o que quer, pecar. Mentira. Quanto mais revelação da graça você tiver, mais santidade você vai ter na tua vida. Você quer ficar perto de quem te bate? Ninguém quer. Mas quando você entende o amor de Cristo, você quer ficar do lado dele, perto dele. Por que os apóstolos ficaram lá olhando Jesus subindo? Se o anjo não manda eles ir embora, ele ia ficar lá, porque eles queriam ficar perto. Então está aqui Jesus passando por Jericó, atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos, cara negociador,
ágil para essa questão financeira. Rico por fora, mas pobre por dentro. Rico. As melhores casas eram de Zaqueu, mas ele se sentia um favelado, um morador de rua, porque se sentia nu diante de Deus. Ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Zaqueu olhou, um homem ágil, esperto para negociar, um homem de visão. Ele olhou para todos os lados. Zaqueu olhou para todos os lados. Ele olhou por baixo. Olhou por baixo e ele falou: não tem jeito, não dá. Irmão, por baixo não dá, mas você tem que crescer o seu nível. Ei, pastor, quando que eu vou para cima? Quando você abre a palavra, você sai da terra e vai para o céu. Quando você dobra o seu joelho, meu irmão, você sai da terra e vai para o céu. Aleluia. Quando você adora, você sai da terra e vai para o céu. Você vai para o lado de cima. Deus quer te encontrar aqui em cima e não aqui embaixo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? E aí, Zaqueu, queridos, ele falou assim: meu Deus, impedimento. A multidão aqui, ó, cuidado com a multidão. A multidão está sempre na frente querendo impedir você de ver Jesus. E aí, amados, olha só o que diz a Bíblia. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Deixa eu te explicar algo importante aqui. Olha só como a teologia errada, ela assim, envergonha a gente. Um pastor um dia pregando sobre esse texto, ele disse que a figueira era brava, pastor Braz, porque ela tinha muitos espinhos. Oh, meu pai. Isso não é verdade, irmãos. Figueira brava é a qualidade de uma árvore, é uma espécie de árvore. O outro falou: não, a figueira brava porque ela estava muito irada. Não. Um dia, irmãos, numa reunião, eu estava lá. Eu ia falar à noite, numa reunião de oração. Eu preparei o dia inteiro. O pastor dava 10 minutos, 15 minutos no máximo. E eu passei o dia inteiro, o pastor Vilela, preparando uma palavra. Quando eu chego na reunião, um querido, eu não posso dizer o nome, porque eu não sou doido, porque vocês conhecem. Aí, ele chegou e falou assim: deixa eu falar, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo. Eu falei: não, irmão, é meu dia, por favor, deixa eu pregar. Não, você é meu amigo, eu tenho uma super revelação para dizer, vai ser impactante, os céus vai descer. Eu falei: pô, eu não posso impedir os céus de descer. E eu triste, como um cordeirinho, deixei o irmão falar. Naquele dia estava lotado, porque antigamente a igreja orava. Irmãos, o povo se batia na reunião de oração, andando com o outro. O irmão pegou, abriu nesse texto e disse: irmãos, Deus me trouxe uma revelação. Zaqueu estava em cima do diabo, e Jesus mandou Zaqueu descer de cima do diabo. Irmãos, Jesus viu Zaqueu em cima da figueira brava, que era o diabo, e Jesus falou: desce de cima do diabo. Irmãos, o pastor da igreja abaixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça, a igreja inteira junto. A falta de revelação tira o poder dentre nós. Deus, parece que Deus se encolhe. E aí, irmãos, foi horrível. Esse rapaz chorou tanto, o pastor levou ele lá para o fundo da igreja, eu vi, irmãos, e exorcizou ele. Espírito da confusão, da loucura, Exu da loucura, da doideira. O Braz está me olhando sério. Quem está me olhando sério, rapaz? Você está rindo. Espírito louco, sai desse menino. Irmãos, para de olhar por baixo. Zaqueu olhou e via uma figueira lá na frente. Deus plantou uma árvore para você subir, Zaqueu.
E ele sobe, amados. Ele fez a diferença. E aí Jesus passa, Jesus está vindo assim. Aí Jesus, irmãos, Deus quer te encontrar aqui em cima. Aí Jesus olha para cima de novo. Aí Jesus lembrou dos 4 homens lá. Rapaz, o povo aqui tá demais, hein? Jesus olhou e falou assim: Zaqueu, cara, que impressionante, você entendeu tudo. Desce daí depressa que hoje eu vou dormir na tua casa, cara. Aí os fariseus, legalistas, vai dormir na casa de pecador miserável, tá vendo? Porque legalista, ele só tem o poder de apontar a vida dos outros, né? Ele gosta disso. E aí Zaqueu tem um encontro com a graça. E Zaqueu fala: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Quando você encontra com a graça, amado, você se quebranta. Aí você se despe, você arranca tudo. Zaqueu falou: Senhor, se eu lesei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, Senhor. Senhor, nada me importa mais a não ser estar contigo, seu amor. O amor de Deus realmente nos constrange. Aí Jesus olhou e falou assim: olha aí que transformação. Essa noite houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Amados, queridos, tenha conhecimento das Escrituras. Para de viver, para de ficar sofrendo, para de ficar debaixo de um jugo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, amados. Provem da graça de Deus, provem do favor de Deus. Para de ficar com esses conceitos, para de ficar levantando a placa da justiça própria, dos seus direitos. Quantas pessoas levantam a placa do direito, né? Eu estou aqui mais tempo do que ela, eu estou aqui mais tempo do que ele. Ele chegou agora, já quer mandar em mim, já quer mandar na igreja. Para com isso, você sempre vai ter problema desse jeito. João Batista falou: olha, é o seguinte, que ele cresça e eu diminua. Tudo está nele, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Foge disso, abraça. O que Deus tem para você ninguém vai tomar, meu irmão. Fique em paz, fique em paz. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele está aqui, amém. Ele sempre vem, amém, queridos. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Qual é a visão que você tem tido do Evangelho? Qual é a visão? Caia por terra agora, queridos. Renuncia. Renuncia, não endureça. Por que a palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Reconheça. Por que é tão difícil você falar que está errado? Por que é tão difícil? Uma das coisas mais bonitas na vida de um homem é quando ele reconhece que ele errou. Não é bonito uma pessoa pedir perdão? Por que é difícil pedir perdão? Porque Satanás é destronado no pedido de perdão. Como é bonito você pedir perdão. Olha, irmãos, reconheça. Feche seus olhos. Receba a luz. Paulo fala que o ministério da lei, o ministério que produz morte. Como pode? Você não suporta viver na lei. Por isso que ele pagou a conta por você. Para que você viva debaixo da graça, da bondade e do amor de Deus. O que você tem buscado? Hoje você recebeu uma palavra, uma teologia saudável das Escrituras. Abre agora os seus braços para Jesus. Chama Ele e diga: Senhor, eu estava pensando diferente, eu não tinha prestado atenção, eu quero a Tua presença. Atrai Jesus, atrai o olhar dele, atrai, pensa como alto, pensa como os céus,
Pensa como os céus buscar as coisas do alto. Eu criei, por isso eu falei. Libera aí, querido. Fala com Ele, adora Ele. Enquanto o ministério de louvor vai cantar uma canção. Oh, fala com Jesus, abre o teu coração. Oh,